A paz de Cristo, amados. Tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Cleiton Souza e eu tenho uma reflexão bíblica para o seu coração. Hoje eu gostaria de estar me baseando no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1 somente, que vai nos dizer assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado no alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Até aqui, amados. Antes de nós adentrarmos para o conteúdo da nossa reflexão, eu gostaria de fazer algumas considerações importantes aqui do livro de Isaías. Nós sabemos que Isaías ele é conhecido como o profeta messiânico do Antigo Testamento. Inclusive, o seu livro é o que mais menciona Jesus e é tido, por muitos teólogos e estudiosos da palavra como o quinto evangelho, justamente porque fala muito sobre Jesus. Então nós entendemos que o teor do conteúdo do livro de Isaías é um teor messiânico, a qual nós vamos ver muitas profecias relacionadas ao Messias, que é Cristo Jesus. Quando nós vamos, por exemplo, ali para Isaías capítulo 9, nós vamos ver algo interessante. Isaías falando a respeito do príncipe da paz. E nós entendemos que esse príncipe da paz é Jesus, aquele que traria a paz sobre Israel. Inclusive, quando nós vamos ali para o capítulo 53 do livro de Isaías, ele fala ali, no capítulo 53, versículo 5, que ele foi esmagado, pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz, o que estava sobre ele, e sobre suas pisaduras nós fomos sarados. Isso é uma das profecias que tem no livro de Isaías a respeito de Jesus, mas eu faço questão de citar essas duas, que é bem conhecido. E ali a gente sabe que no capítulo 53 é uma predição do sofrimento do Messias, E quando Jesus vem a essa terra, quando ele se torna ali o Deus encarnado, a gente sabe que Jesus ele vive aquilo que Isaías prediz, no seu texto, no capítulo 53 do seu livro. Ele vai ali como uma ovelha muda perante seus tosqueadores e entre outras coisas que Isaías cita, Jesus cumpre, Então, amados, antes de nós entrarmos aqui no capítulo 6, eu acho muito importante também nós entendermos a seguinte questão. No capítulo 1 de Isaías, ele deixa bem claro uma coisa, veja bem, versículo 1 mesmo, visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias e o rei de Judá. Olha só, é muito importante que Isaías ele deixa bem claro no início do seu livro que ele já profetizava em nome do Senhor no período desses reis, que citou aqui. Inclusive, quando nós vamos aqui para o capítulo 6 de Isaías, nós já entendemos que Isaías já é um profeta do Senhor. Deus o levantou para ser a sua voz no meio do seu povo. E é interessante a gente entender isso, por quê? Porque quando nós vamos aqui ler o capítulo 6 por completo, a gente vê que parece que Isaías está sendo chamado aqui, só que parece que é meio estranho, porque será que Isaías já não era chamado, para realizar o ofício, de profeta? Aí a gente entende que o que acontece aqui no capítulo 6 é uma renovação do ministério profético de Isaías. Isaías sim já era um profeta do Senhor. Isaías sim já era um homem que falava em nome do Senhor. Mas só que é muito importante a gente entender que mesmo ele sendo profeta, mesmo ele sendo um homem de Deus, ele necessitava de um revestimento de poder da parte do Senhor. E é isso que acontece na vida do profeta Isaías. E aqui já aplicando para nós, eu queria falar uma coisa interessante. Amados, muitas das vezes a gente pensa que tá bom demais a maneira que a gente está vivendo diante de Deus. E quando eu falo nessa questão, eu não estou falando assim de que a gente está desleixado, mas eu estou falando assim que a gente parece que a gente não busca mais assim viver com aquela intensidade diante de Deus. Pra gente ir para a igreja todo sábado, domingo tá bom demais e não precisa ter mais nada além disso, Mas não, irmãos. Mesmo a gente sendo crente em Jesus, nós precisamos de um renovo espiritual. Inclusive, nós precisamos da graça de Deus sobre a nossa vida. Então, se você já viveu coisas tremendas na presença de Deus, eu queria te falar que nem se compara àquilo que Deus quer fazer na sua vida, meu amado. Assim como chegou na vida de Isaías, Isaías já falava no nome do Senhor, já tinha sido levantado por Deus, escolhido por Deus, mas mesmo ele sendo crente, contextualizando, ele necessitou de um revestimento de poder, assim como eu e você precisamos. Iniciando agora aqui no texto,
A primeira coisa que eu acho muito interessante nós identificarmos no texto do versículo 1, na parte A do versículo, é a seguinte coisa: olha só como Isaías começa. No ano em que morreu o rei Uzias. Até aqui. É interessante, né? Eu vejo muitos pregadores hoje que eles gostam de aplicar diretamente essa questão da morte do rei Uzias, né? E quando eles aplicam diretamente a morte do rei, eles já vão falando, né? Isaías estava passando por um momento de crise, né? Um momento de tristeza, porque o rei havia morrido. Só que uma coisa que eu quero que você preste atenção no texto, que é muito importante, que é um detalhe que passa desapercebido por muitos pregadores, né? É a seguinte coisa: é que o texto ele não cita a morte do rei. É muito importante nós refletirmos nisso. Olha só o que o texto diz, né? No ano em que o rei Uzias morreu, no ano da morte do rei. A Bíblia não está batendo um martelo dizendo que o rei já havia morrido, de maneira nenhuma. Está dizendo apenas que no ano em que Isaías teve essa visão foi no ano que ele morreu. Nós não sabemos se o rei estava morto ou se ainda estava vivo. Existem esses dois extremos a serem considerados por nós. E aqui, né, já como abre esse leque, nós precisamos entender uma coisa importante. Se o rei Uzias, né, que foi uma pessoa muito importante para o reino de Judá, inclusive foi uma pessoa que ali desenvolveu muito o reino, né, as pessoas gostavam dele. Inclusive o rei Uzias, na visão humana, ele era um rei que sabia administrar o reino, o reinado, né, e outras coisas. Inclusive as pessoas gostavam muito dele, né? Ele trouxe ali um grande desenvolvimento do reino. Só que esse rei, nós sabemos que ele ofereceu sacrifício a Deus, e a gente sabe que o papel de um rei não é oferecer sacrifício. E a palavra diz, né, que Deus tocou esse rei com lepra. Só que nós não vamos ter essa informação aqui no livro de Isaías, mas quando nós vamos ali para 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16 ao 23, nós vamos ver que isso acontece, né? Nós temos essa informação. Então, se o rei estivesse vivo, provavelmente estaria leproso, né? Como a gente entende que Deus tocou nele com lepra, e já estaria bem perto da sua morte, né? E nós temos a seguinte imagem, que é a imagem que eu quero aplicar aqui para você que está me ouvindo. Nós temos a imagem de um rei humano no trono humano, um rei falho, né? Porque ele pecou, ele caiu, ou seja, temos a imagem de um Deus falho no trono da terra. Só que na parte B do versículo 1, Isaías fala a seguinte coisa: eu vi também o Senhor assentado no alto e sublime trono, né? E quando nós vamos ali para o versículo 2 e 3, a gente vai ver que os anjos que estão ao redor do nosso Deus, eles cantam santo, santo, santo. Kadosh, 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 né? Então a gente vê que a imagem do rei que está na terra é a imagem de um rei falho. Porém, a imagem do rei que está nos céus é a imagem de um Deus que é santo, que é perfeito, que não é falho. Esse é o primeiro extremo a ser relevado. O segundo extremo é a seguinte coisa: se o rei tivesse morrido, nós temos outra imagem. No trono da terra, nós vemos que ninguém está sentado, porque o rei está morto. Então o trono está vazio. Só que no trono dos céus nós temos um rei que está assentado, que nunca perdeu o controle e domínio sobre nada. Ele sempre esteve com o controle de tudo. É muito importante a gente relevar essa questão. Outra coisa importante na parte B do versículo 1 é que Isaías diz a seguinte coisa: eu vi também o Senhor assentado no alto e sublime trono. A palavra Senhor aqui no original é a palavra Adonai, que significa justamente isso, aquele que é soberano, aquele que é poderoso. E nós entendemos, amados, que Isaías está descrevendo a imagem de um rei que está no trono, né? Então nós entendemos que ele está tendo uma experiência com Deus. Ele mesmo fala, né? Eu vi, na parte B do versículo 1, preste atenção. Eu vi. E aqui eu faço outra aplicação, né? Muitas das vezes nós se baseamos tanto naquilo que as pessoas veem, né? No testemunho do próximo, mas nunca que a gente tenha uma experiência com Deus. Mas eu queria aplicar para você dessa maneira, amado. Tenha você uma experiência com Deus. Não se baseie somente no testemunho do seu irmão, daquilo que ele já viveu diante de Deus, mas tenha o seu testemunho de coisas maravilhosas que Deus quer fazer na sua vida, para você testemunhar também. Que você venha a ser igual a Isaías aqui, né, no versículo 1. Eu vi.
o Senhor assentado no alto sublime trono. Então, que você venha ter essa experiência com Deus. E uma última coisa que eu queria abordar aqui, né, já passando para a parte final da reflexão, é que Isaías diz a seguinte coisa, né, que o seu séquito, né, em outra tradução, em outra versão da Bíblia, o seu manto enchia o templo. Opa, nós temos uma informação importante que Isaías está no templo. E é no templo que ele tem essa experiência com Deus. Então a gente entende que se o cenário de Isaías é um cenário de crise, assim mesmo como muitos pregadores falam, a gente entende que a crise não afastou Isaías do templo. A tristeza não afastou Isaías do templo. O problema não afastou Isaías do templo, né? Então eu falo para você, amado, não se afaste do templo por causa do problema, por causa da, da depressão, da ansiedade, da crise. Não, irmãos, permaneça no templo, porque é no templo que você vai ter experiências com Deus. Eu aplico conforme a palavra. E outra coisa aqui já, que é a última aplicação que eu quero fazer. Lembra do tema da reflexão? O trono de Deus. É interessante, reflita comigo. Quando Isaías está passando por esse cenário na terra, ele não vê nada além daquilo que está diante dos seus olhos, né? Ele está vendo ali um rei que, como eu falei, se estivesse vivo, um rei falho que pecou diante de Deus. Se não, ele estava vendo um reino, um trono vazio. Só que Deus abre a concepção espiritual do profeta para ele ver além da realidade que ele está vendo. E eu queria falar isso para você. Deus vai ampliar o campo da tua visão, meu amado. Talvez você não consiga ver nada além do cenário que você está vivendo, seja ele de crise ou de bonança. Mas eu queria falar que Deus vai ampliar o campo da tua visão para você olhar além daquilo que você está vendo. E quando Isaías tem essa concepção ampliada, ele diz, né? Eu também vi o Senhor. Ou seja, ele viu um Deus que está onde? No trono. E ele mesmo diz, eu também vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Então, a gente entende agora que tudo aquilo que Isaías está vivendo é diante do trono. É isso aqui que eu quero aplicar para você, amado. Isaías não tinha ainda essa visão, mas quando Deus abre a sua mente, ele entende que tudo o que está acontecendo por meio do trono de Deus. Por meio do trono de Deus, Judá está vivendo esse cenário de um rei falho ou de um rei que já morreu, mas Deus está no controle de tudo. Tudo que a gente vive, amados, aqui está a aplicação. Nós vivemos por meio do trono. Você respira por meio do trono. Você se movimenta por meio do trono. O seu casamento está de pé hoje por meio do trono. A sua empresa, o seu trabalho está de pé hoje por causa do trono de Deus. Os seus filhos estão bem hoje por causa do trono. E mesmo se não estiver, amado, entenda que Deus não perdeu o controle de nada. Deus continua no controle de tudo. E se você está passando por crise hoje, é porque amanhã Deus será o Deus provedor da sua vida, né? Tem uma frase que eu acho interessante, que diz assim, que ninguém chega à terra prometida sem antes passar pelo deserto. E existe uma outra frase que eu gosto demais, que é do Benjamin Franklin, que ele diz a seguinte coisa, que tudo aquilo que machuca, ensina. Ou seja, se você está passando por isso hoje, é para você testemunhar amanhã daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Mas entenda uma coisa, eu só quero que você entenda uma coisa aqui, que tudo que você vive é por meio do trono. E Deus abrirá a tua visão espiritual para você ver que, apesar da crise, do cenário que você vive aqui na terra, tem um Deus que do seu trono controla a sua história. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.